Olá, boa noite. Sou o pastor Rodney da Igreja Batista de Casa Verde. Nós acabamos de ir numa sala de bate-papo fechada, fazer ali o nosso culto de oração. E se você quiser participar também, pode enviar o e-mail. A gente fez pela plataforma do Hangout, né? Então qualquer pessoa pode participar conosco. Foi momentos muito bons nós podermos nos rever lá. E como de costume nos nossos cultos de oração, a gente sempre faz nosso estudo bíblico. Então a gente está estudando nas quartas-feiras, você está convidado a fazer parte do nosso estudo bíblico. A gente está estudando a carta de Tiago. Então nós tínhamos terminado o capítulo 1 e agora nós vamos começar o capítulo 2, Tiago capítulo 2. Então vou pegar a minha Bíblia aqui. Se você está com Bíblia, abra aí na carta de Tiago, mais ao final da Bíblia, né? E eu vou ler o capítulo 2, os versículos de 1 a 13. Tiago, capítulo 2, os versículos de 1 até o versículo de número 13, né? Que o Senhor possa falar ao seu coração através dessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou aqui com a Bíblia na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Talvez seja um pouco diferente da sua, né? Vou só trazer um pouquinho mais para o lado aqui, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. A gente vai se ajeitando aqui. Aí. Acho que está um pouquinho melhor. Vamos lá então. Tiago, capítulo 2, de 1 a 13. Eu vou ler aqui, você acompanhe na sua Bíblia, tá? Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente, por causa da aparência delas, ou por favoritismo em outras versões. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre, vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratem melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas, se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos, pois o mesmo que disse: não cometa adultério, também disse: não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei e se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros, mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Então nós temos aqui nesse texto Tiago falando de uma forma bastante clara, né? Ele descreve aqui uma situação que ocorria ali, vamos dizer assim, nas sinagogas dos irmãos, né? Vale lembrar que Tiago escreve para os cristãos, né, espalhados ali para aquela região da Ásia Menor, né? E quando ele escreve para esses cristãos, a maioria deles era judeu, né? Nós temos que entender que o cristianismo
ele foi visto no seu início, como uma espécie de uma seita do judaísmo, né? Porque na sua maioria eram judeus que conheciam já as escrituras do Antigo Testamento, que era a Bíblia de então, e ao ouvirem falar de Jesus, conseguiram perceber que Jesus era o Messias que havia de vir, né? E que ele chegou e que ele dava salvação. Então isso foi maravilhoso para os judeus, que naturalmente foram se convertendo. Os irmãos sabem como progrediu o Evangelho, a gente sabe, tem muito bem isso no livro de Atos, né? E a carta de Tiago era uma das cartas mais antigas do Novo Testamento. Há alguns que dizem que ela é a primeira carta que foi escrita no Novo Testamento, né? Por volta ali do ano 45 até o ano 50. Aí os estudiosos valem um pouco de opinião a respeito, né? Outros colocam um pouco mais para frente, mas em geral, assim, particularmente para mim, se não foi a primeira carta, junto ali com a carta aos Gálatas ou aos Tessalonicenses, foi uma das primeiras certamente escritas no Novo Testamento. Então, tem aquela questão de, como ele diz aqui, né? Se alguém entrar na reunião de vocês, se alguém entrar na sinagoga de vocês, então nós podemos adaptar isso muito facilmente para a nossa realidade da igreja, quando a gente voltar a se reunir, é lógico, né? Porque agora que a gente não está se reunindo, estamos nos nossos lares, ninguém entra. Mas vamos dizer que na sala de bate-papo do culto da igreja entra um irmão todo diferente ali, falando diferente, coisa dessa natureza, enquanto o outro irmão está lá na sala de bate-papo, de regata, de chinelo. Você vai tratar o outro que está de regata mais simples, diferente daquele que entrou, todo produzido, ou a irmã que entrou e tal. Não, cada um ali tem a sua maneira de se portar em casa, né? Eu mesmo estou aqui bem à vontade, com um casaco aqui de frio, e os irmãos aí nos seus lares, naturalmente eu creio que da mesma forma. Então o que Tiago coloca aqui é o que está descrito ali no versículo 1. No final do versículo 1, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Nas traduções mais antigas, não façam acepção de pessoas. Não escolham entre essas pessoas e aquelas pessoas. Ah, esse aqui sim, aquele outro não. É natural que nós tenhamos a nossa predileção por algum irmão ou no outro, uma empatia, a gente se dá melhor com aquele do que com aquele outro. Isso é natural do ser humano, né? Isso acaba formando as chamadas panelas, né? Mas alguém muito sabiamente já disse que o problema não são as panelas, o problema é você colocar a tampa na panela. Quando você coloca a tampa na panela, você faz aquele clubinho fechado, aquele partidarismo, e ali já viu, né? Ali as pessoas querem que só pode ser desse jeito, não só posso ser do outro, e a gente não tem essa visão mais geral que Deus quer que a gente tenha das coisas em si. Então a gente vai ver aqui em Tiago 4 razões para a gente não fazer diferenciação entre as pessoas. 4 razões para não fazer acepção de pessoas, ou 4 razões para não tratar de modo diferente por causa da aparência das pessoas. A primeira dessas razões, né, dessas 4 razões, é a discriminação, né? Está ali nos versículos de 2 a 4. Vou ler aqui de novo. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre vestindo roupas velhas. Então já começou a discriminar. Acho que aquele que tem roupas velhas é pobre, e aquele que está bem vestido é rico. E a gente sabe que hoje em dia, na nossa sociedade, as pessoas ligam muito para a aparência. E a gente, né, já diz o ditado popular, as aparências enganam, né? Mas às vezes a gente vê aquela pessoa com aquele carrão e tudo mais e não sabe o quanto ela está devendo no banco, né? Às vezes acontece, a pessoa acha que tem que aparentar, não sei por que acha isso, mas às vezes a pessoa acha, cresceu assim e coisa dessa natureza. Enquanto o outro mais simples, às vezes ele pode ser uma pessoa simples e por isso usar roupas simples, mas de repente, financeiramente, ele está bem melhor que o outro que usa roupas mais sofisticadas. Então acontece aqui uma discriminação, que pode ser assim, vamos dizer,
chamado em linhas gerais uma espécie de um preconceito. O versículo 3 vai dizer, digamos que vocês tratem melhor o que está bem vestido e dizem, este é o melhor lugar, sente-se aqui, mas dizem ao pobre, fique de pé, ou senta aí no chão perto dos meus pés. Veja só que coisa esquisita, né? A discriminação, aquele que aparenta ser o mais rico e tal, olha, o melhor lugar é para você. Enquanto que aquele que está mal vestido ou está simples, senta aí perto do meu pé, fica quieto, senta aí no chão. A gente precisa entender que nós não somos nada, né? Tem um ditado que diz que não vai o caminhão de mudança atrás do rabecão. Rabecão, né? Que vai levar ali o defunto para o cemitério, né? Ninguém leva nada dessa terra. A gente não traz nada e não leva nada, do pó ao pó. Então, ou seja, nós somos todos iguais, precisamos entender isso. Mas existem pessoas que, pela razão cometem esse erro, a discriminação no trato com as pessoas. Acho que um é melhor que o outro, fazem essa distinção, né? O versículo 4. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos. Eles estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Maus motivos, maus critérios. Qual é o seu critério? Para mim, uma pessoa de verdade, ela sempre tem que estar desse ou desse critério. Não, uma pessoa honesta mesmo, ela fala diferente, ela age diferente. E às vezes a gente não sabe, né? Como é que estão essas coisas, né? Diz o ditado popular também que quem vê cara não vê coração. Então pense isso, não trate a pessoa errada, a pessoa mal por causa da aparência, não faça diferenciação, né? Isso pode ser uma discriminação. Mas existe uma segunda questão. Todas as razões aqui que decorrem de tratar mal as pessoas, a gente vai fazer todas essas razões, esses motivos, né? Com a letra D, para ficar mais fácil de você gravar. A primeira é a discriminação. A segunda é o descaso. Se você pode cometer a discriminação, cometendo discriminação você vai tratar diferente as pessoas, cometendo o descaso, né, faz pouco caso das pessoas, você também vai levar isso a tratar as pessoas de uma maneira diferente. Veja o que diz os versículos 5, 6 e 7. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso, não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Então, mais uma vez, nós precisamos contextualizar aqui que a palavra do Senhor, ela não é contra os ricos, né? Não é contra quem tem dinheiro, mas ela é contra quem ama o dinheiro. Porque, como diz 1 Timóteo 6,10, se não me falha a memória, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, nós precisamos entender isso. Deus não é contra a pessoa ser rica. Pelo contrário, né? Nesses tempos de dificuldade, né? Existe um dom espiritual chamado dom da contribuição. E eu apelo aí aos irmãos que têm condições financeiras que se coloquem diante do Senhor e que Deus dê para você, se você tem condição financeira boa, o dom da contribuição. A gente acha que a contribuição, dinheiro é coisa dessa terra, não tem nada de espiritual, não. A Bíblia destaca isso, dom da contribuição, está lá no livro de Romanos, se não me falha a memória, Romanos 12. Então, o dom da contribuição. Então, Deus não é contra os ricos, mas o fato e o contexto era que muitas pessoas que enriqueciam naquela época era porque cometia, vamos dizer assim, maus negócios, corrupção, coisa muito comum para nós, né? Aí a gente começa a perceber como a Bíblia é atual. 2000 anos se passaram e ainda uma mesma realidade, né? Tem o caso famoso dos coletores de impostos, lá os chamados publicanos, e os publicanos, eles, quando ia cobrar imposto, em vez de cobrar só o que era devido, eles cobravam um pouco a mais, né? Tanto que quando os publicanos chegam para João Batista para ser batizados, o batismo de arrependimento de João Batista,
o João Batista ele fala para eles, olha, vocês não podem fazer isso. Os publicanos perguntaram, mas a gente vai fazer o quê? Vocês cobrem somente o que é devido. Ou seja, os publicanos tinham o hábito de cobrar mais do que era devido. E ali enriqueciam, como era o caso, por exemplo, de Zaqueu, né? Zaqueu, tanto que ele juntou uma fortuna tão grande que ele falou, não, vou dar metade para os pobres, e se alguém eu defraudei, pago não sei quantas vezes mais e tal. Então a gente vê que isso acontecia. Então, se você trata as pessoas de uma maneira, faz acepção de pessoas de modo diferente, você está cometendo ali o descaso. Porque pode ser que esse que você está tratando melhor, ele que te oprime e que por causa dele que você tem uma condição pior. Então a gente não pode fazer esse tipo de coisa. A gente não pode escolher, vou tratar melhor isso, melhor aquilo, porque a gente está fazendo descaso, né, com a gente mesmo. Porque aquele rico pode ser que ele esteja te oprimindo, que ele não te valorize como ser humano. E descaso também com o seu irmão, que tem uma condição financeira igual à tua ou mais baixa, é mais pobre. Então você vai tratar ele pior. É um descaso, não, ele tem valor. Na verdade, todo ser humano tem valor, simplesmente porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, todo ser humano tem dignidade. Sem dúvida que nós nos revoltamos com algumas atitudes e atrocidades que os seres humanos cometem, né? Esses crimes hediondos, coisas dessa natureza, isso nos revolta por dentro realmente. Mas ele continua tendo valor, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, não faça tratamento diferente das pessoas. Não cometa, você pode estar cometendo descaso. Se a primeira consequência de tratar diferente é a discriminação, você pode estar discriminando alguém se tratar diferente o outro. A segunda é o descaso, você pode estar fazendo descaso com você mesmo e descaso do outro, né? A terceira é a desobediência. Veja o que diz aqui os versículos de 8 a 11. Se vocês obedecerem à lei do reino, né? A lei de Deus, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Então, Deus quer que você obedeça à lei, principalmente o resumo: ame o próximo como a ti mesmo, né? Perguntaram para Jesus qual eram os maiores mandamentos. Ele falou: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. Disto depende a lei e os profetas. Jesus foi bem claro. Agora, o fato é que a gente precisa obedecer. Se a gente não obedecer, mas tratar diferente as pessoas, a gente vai ser naturalmente desobediente, né? Deus, ele não quer sacrifícios, ele quer obediência. Então nós precisamos entender isso. Você pode fazer isso, fazer aquilo outro e tal, mas se você não obedecer a Deus, que valor isso tem? O versículo 9. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos, né? Então isso deixa bem claro, pois o mesmo que diz não cometa adultério, também diz não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei se matar. Então, de que adianta você dar o seu dízimo, você não cometer o adultério, você não matar, mas aí você não ama o outro como você se ama? Não é que nada do que você fez não tem valor. Tem valor, sim, para a obra da igreja, a questão do dízimo. Você é um cidadão que não comete assassinato, muito bom e tal. Mas o valor diante de Deus, vamos dizer, se você não conseguiu fazer tudo certo, e aí talvez você diga: mas pastor, quem é que consegue cumprir todas as leis? Existe algum ser humano que consegue cumprir toda a palavra de Deus? Eu vou dizer que humanamente falando não existe, mas espiritualmente falando existe, porque é pelo Espírito Santo que você e eu, que nós conseguimos cumprir toda a lei de Cristo, porque o Espírito Santo, ele frutifica, por isso que chamam fruto do Espírito, fruto no singular, porque o fruto do Espírito nada mais é do que a imitação de Cristo. Então nós temos que imitar Jesus. Quando nós imitamos Jesus, nós somos iguais a Ele, que Ele
ele cumpriu toda a lei, não desobedeceu em nada a lei. Então nós precisamos entender isso, o valor dessa balança. Ame o próximo como a ti mesmo. Do mesmo jeito que você se ama, você deve amar o próximo. Então, se você quer respeito para você e você se respeita, respeite o próximo também. Então, não tem que ter tratamento diferente. Então, nós precisamos entender também essa questão simples, né? Se você trata diferente as pessoas, você está desobedecendo a lei do Senhor, porque a lei de Deus ela vem igualar. Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu pensando em cada um dos filhos de Deus. Ele pensou em cada cristão, estava em mente com cada cristão ali. Ele não estava ali diferenciando, eu morri para esse, mas para aquele eu não ia morrer não. Então o sacrifício de Jesus, ele é para todos, ele serve para todos, a todas as pessoas chegarem até o Senhor. Então ele não fez diferença. Se ele não fez diferença, quem somos nós para fazer diferença? Então obedeça a lei do reino de Deus, ame o próximo como a si mesmo. Né? Então, se você não faz isso, você está desobedecendo. Então, quem trata diferente as pessoas pode estar discriminando, pode estar fazendo descaso consigo, como com o próximo, e está certamente desobedecendo a lei. Mas existe uma quarta razão. Essa quarta razão, nós vamos usar aqui a palavra decisão. Como assim a decisão? Você corre um sério risco de ter uma decisão ao seu respeito. Como assim? Que decisão é essa? A decisão que vem do juízo. Veja o que diz o versículo de número 12. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Ou em outras versões vai dizer, né, que a misericórdia ela prevalece sobre o juízo, né? Mas Deus não vai julgar com misericórdia quem não teve misericórdia. Então esse papo que as pessoas falam, todo mundo vai para o céu. Como todo mundo vai para o céu? Deus vai ter misericórdia de quem teve misericórdia, mas quem não teve misericórdia, o juízo, né? A misericórdia prevalece sobre o juízo, mas a pessoa não teve misericórdia, então sobra o que para a pessoa? O juízo. Então ela vai ser julgada. Então Deus quer que todos os seres humanos sejam salvos, mas nem todos serão salvos. Não serão salvos e muito depende desses seres humanos por causa das suas ações que eles não tiveram misericórdia. Então tenha uma decisão sobre a sua vida. Então cuidado, se você trata as pessoas diferentes, por que Deus não vai te tratar diferente dos que vão para o céu, naturalmente? Ele tem toda a razão para isso. Você não foi misericordioso? Jesus ensinou, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então você quer alcançar misericórdia? Seja misericordioso. O que é a misericórdia? Misericórdia é amar, ter pena de quem não merece. Então, entrou alguém na reunião, ou com você está conversando, ou no seu trabalho, seja onde for, que entrou essa pessoa. E essa pessoa te tratou mal. Ela me tratou mal, ela me deu razão para eu tratar ela mal. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para pagar o mal com o bem. Então, essa pessoa não merece. E quem é que merece? Ela não merece, mas ninguém merece também. Nós merecíamos era o inferno. Mas o Senhor teve misericórdia de nós e morreu por nós na cruz. Então nós temos que tratar as pessoas com misericórdia, não baseado no que as pessoas fazem, mas baseado nos merecimentos de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender isso. Há uma decisão sobre a sua vida. Cuidado com essa decisão, porque Deus, Ele é o justo juiz. Ele não vai julgar nada errado. Então nós é que muitas vezes estamos provocando a ira de Deus sobre as nossas vidas com as nossas atitudes erradas. No final do versículo 13 diz: mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final, que é o que nós acabamos de falar. A misericórdia prevalece sobre o juízo. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então Tiago, nesse capítulo 2, de 1 a 13, está falando claramente isso.
uma maneira muito simples. Não faça distinção entre as pessoas. Se você fizer, você pode estar cometendo discriminação. Está valorizando mais, no caso aqui que Tiago diz, o rico do que o pobre. Você está valorizando mais aquele porque é assim, daquele outro jeito, do que esse outro. Então acontece esse tipo de coisa. Segunda razão, o descaso. Se você trata as pessoas diferentes, você pode estar cometendo descaso. Fazendo pouco caso de você mesmo, porque às vezes aquela pessoa que você está tratando tão bem é a que te faz mal. Ou então fazendo descaso do outro. Eu sou um pouquinho melhor do que o outro. Um pouquinho melhor em que nível que nós somos pouquinho melhores? Então nós precisamos entender o nosso valor, né? Que, como eu falei, do pó ao pó. E uma outra razão para você não cometer essa diferenciação entre as pessoas é a desobediência. Se você fizer isso, você está quebrando a lei de Deus. Todo outro resto que você acertou vai ser anulado porque você quebrou a lei do Senhor. Deus não quer. Ame o próximo como a si mesmo. Viva com essa balança em mente. Isso, qualquer coisa fora disso é desobediência. E a última razão, se você fizer distinção entre as pessoas, vai ser o quê? Vai ser a decisão. Você está buscando uma decisão ruim para a tua vida. Deus pode muito bem decidir contra você, baseado em que você não teve misericórdia. Então que o Senhor possa nos ajudar, possa te ajudar a não fazer distinção entre as pessoas. Que a palavra de Deus sirva como nós estamos, como se muito diz, como um espelho para nós, né? Então que nós possamos olhar para a palavra de Deus, enxergar nossos erros e nos arrepender dos nossos pecados. Amém? Vamos orar então, terminando essa live, e eu conclamo aí os irmãos a estarem atentos aí às nossas redes sociais, o canal do YouTube da Igreja Batista de Casa Verde, o Instagram, o Facebook, nós estamos no WhatsApp também, aqueles que fazem parte dos grupos, nós estamos dando as orientações todas por esses canais das redes sociais, você acompanhe. Domingo nós temos a nossa live da manhã, nosso culto da manhã, às 11 horas. Os irmãos aí se ajeitem para fazer a escola dominical nos seus grupos aí às 10 horas e o culto da noite às 18h30 no domingo. Vamos orar então, terminando este estudo bíblico do nosso culto de oração. Pai querido, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado pela Tua palavra que nos leva para mais perto de Ti. Ó Senhor, confronta-nos com ela. Se por acaso, Senhor, tem alguma coisa na Tua palavra, Senhor, especial que nós vimos hoje, que nós estamos cometendo aqui, Senhor, e que é contra o Senhor, ó Pai, traz o arrependimento para mim, traz o arrependimento para cada irmão meu, Senhor, que ouviu esta mensagem de Tiago 2, Pai. Deus querido, toca nos nossos corações, que o nosso povo, Senhor, que a Tua igreja, Senhor, não faça diferença entre as pessoas, não faça diferença de classe social, diferença de raça, Senhor, diferença de sexo, Senhor, que nós possamos tratar todos de maneira igual, Pai querido. Nos ajuda, Senhor, que não haja discriminação na igreja, que não haja descaso na igreja, que não haja desobediência na igreja, Pai, e que haja, Senhor, misericórdia na Tua igreja, Pai querido, porque a igreja vai agir e tem que agir com misericórdia, Pai, e o Senhor tratará também a Tua igreja com misericórdia. Pai querido, cuida de cada irmão meu, Senhor, que agora não vou ter mais contato aqui pelas nossas meios eletrônicos, Senhor, cuida daqueles que estão afastados, aqueles que nós não temos notícias, Senhor, protege desse mal, Senhor, dá direcionamento ao nosso governo, Pai querido, que o nosso governo possa fazer o que é melhor, Senhor, para o povo brasileiro. Cuida, Senhor, dos nossos governantes, que nós possamos, Senhor, nos proteger de tudo que está acontecendo e cuida também, Senhor, da economia, Pai querido. Cuida, Senhor, tantas pessoas desempregadas, sem emprego, ó Deus querido, tem misericórdia das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, um bom final de noite. Deus abençoe. Até mais.